esse assunto que nós iniciamos semana passada, que foi o estudo do capítulo 7. Esse assunto de hoje, ele é a continuação do capítulo, mas é um assunto bem mais denso. E, antes de tudo, nós vamos iniciar com a oração pedindo orientação a Deus pelo que nós vamos estudar, tá bom? Pedir o Pai para orar com a gente. Liga só o microfone, Pai. Mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença e aqui te suplicamos a unção do Teu Espírito, o mesmo Espírito que inspirou o Senhor Daniel a escrever essa profecia, que Tu possa nos conceder para que nós possamos entendê-la e discerni-la de conformidade com o Teu querer. Ser com a mente, com o coração de cada um dos que estão participando, é o que nós pedimos no doce e amorável nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, vamos fazer uma rápida recapitulação do que nós vimos semana passada. Fizemos semana passada uma comparação entre o capítulo 7, o início do capítulo 7 e o capítulo 2, né? O capítulo 2 que foi o sonho do rei Nabucodonosor com aquela grande estátua diferente, né? Que era composta de metais diferentes e que representava os reinos, né, desse mundo, desde a época de Nabucodonosor, com o Império da Babilônia, até a volta de Cristo, né, com o estabelecimento do seu reino. No capítulo 7, nós já vimos essa mesma ideia, essa mesma profecia, ampliada agora com outros detalhes, na visão de Daniel, com os 4 animais, né? Cada animal representando também um desses reinos, começando com o reino da Babilônia e indo até os últimos dias. Nós não vimos o capítulo 7 todo, vimos praticamente metade do texto. E terminamos na parte onde aparecia um animal terrível, diferente dos outros, que tinha na sua cabeça 10 chifres, né? Esse animal, seguindo a lógica do capítulo 2 e a lógica do próprio capítulo 7, ele se encaixa, né, nas características do Império Romano, aqueles 10 povos, né, 10 nações bárbaras, vamos dizer assim, que compunham a Europa naqueles dias e que deram origem aos povos europeus, aos países europeus de hoje, né, que também foram representados na visão de Nabucodonosor da estátua, como os dedos, né, os 10 dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor, certo? Então, basicamente, foi isso que nós vimos semana passada. Hoje, na continuação desse estudo, eu peço assim, que, de antemão, a gente perceba que nós temos abordado até agora todos os assuntos de forma bíblica, né? E, quando o tema é profético, nós entendemos que precisamos olhar para a história, porque a profecia nada mais é do que uma história, ainda que uma história que ainda não aconteceu, narrada por Deus, que conhece toda a história. E aí, quando nós olhamos para a história, né, a qual a profecia fez referência, nós vemos esses acontecimentos, tudo isso que Deus havia predito, o profeta, através do profeta, nós vemos tudo isso sendo cumprido. Então, a história é o nosso plano de fundo, né? A história humana é o plano de fundo para entender as profecias. E hoje, mais do que nunca, a gente vai precisar se voltar para a história, né? O nosso objetivo não é se magoar ninguém com o que nós vamos estudar hoje, não é atacar ninguém com o que nós vamos estudar hoje, mas nada mais é do que esclarecer, de acordo com a Bíblia e através dos fatos históricos, o que a Bíblia nos revela acerca do tempo do fim e acerca desse grande conflito que existe aqui, né, que nós temos estudado há tantos meses, né, esse conflito que foi iniciado lá no céu
né, com a rebelião de Lúcifer, e que se estendeu aqui para a Terra. Né? E esse grande conflito, ele foi se desenrolando na história humana. E o que nós vamos ver hoje são exatamente esses atores principais desse grande conflito. Né? Mais uma vez eu digo, não é uma questão de ataque a religiões, não é uma questão de ataque a pessoas, né? A indivíduos, mas sim uma forma de esclarecer, né? Que existe esse grande conflito e muitas vezes, né, esse conflito está onde a gente menos imagina, né? Onde a gente menos espera. E através da revelação bíblica a gente consegue, né, perceber com mais clareza os detalhes, né, da história e entender que Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, no seu amor infinito, ele quis nos alertar, né, sobre os perigos, né, desse conflito, né, sobre a realidade desse conflito e a realidade que nós fazemos parte dele, tá certo? Então, de antemão, eu peço que fique claro essa questão, né? Porque os assuntos que nós vamos falar aqui, eles são, para alguns, muito delicados, né? E podem atingir, né, você, assim, de forma pessoal. Então, de antemão, saiba que isso não é pessoal, tá certo? Nada mais é do que um levantamento da história e da profecia bíblica para que a gente possa entender qual é a vontade de Deus para nós nos últimos dias. Então, terminamos semana passada com a visão de Daniel vendo aquele grande animal terrível e espantoso, segundo que ele relatou, e desse animal havia 10 chifres. E nós vimos que no meio, o texto de Daniel, capítulo 7, diz que do meio desses 10 chifres surgia um chifre pequeno, né? No verso 7, você pode abrir a sua Bíblia, no capítulo 7 de Daniel, no verso 7, diz que esse chifre, ele era diferente dos outros. Daniel, capítulo 7, verso 7. Quando ele fala, né, desse animal, ele descreve esse animal como terrível, como espantoso, e aí fala desses 10 chifres, né? E no verso 7 ele fala que esse, 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 esse animal ele era diferente dos demais, tá certo? Então, esses 10 chifres, como nós já estudamos semana passada, eles foram interpretados dentro da história como os reinos, né? Os reinos da Europa, que deram origem às principais nações da Europa de hoje. Estão aí descritas na tela para você anotar, tirar uma foto, printar aí para que você possa estudar depois. O fato é que esses povos, né, esses 10 povos, eles compunham, né, a Europa na antiguidade. Basicamente, eram esses 10 reinos que compunham a Europa naquela época. E eles viviam em conflito também e viviam... havia muita disputa, né, de território, tentativa de alianças entre esses povos e, durante séculos, eles tentaram unificar, né, a Europa dentro do meio desses povos. E ali, no meio de tudo isso, havia o surgimento, houve, né, o surgimento de um poder diferente. Esse poder ele foi se manifestando, vamos dizer assim, de várias formas, que era o poder da religião, né? Esses povos, em geral, esses povos que estão aí na tela, eles, em geral, eles eram pagãos, mas eles foram, com o passar do tempo, se convertendo ao cristianismo, né? O cristianismo ele se difundiu grandemente na Europa, ali nos primeiros séculos, já com a obra, né, missionária do apóstolo Paulo, do apóstolo Tiago e de tantos outros que levaram, né, o evangelho para os gentios.
e o cristianismo passou a se difundir. Tanto que você vê as cartas de Paulo, as próprias 7 cartas às igrejas, no Apocalipse, que eram destinadas às igrejas da Ásia Central, da Ásia Menor, na realidade, mas que dali a gente já via a difusão do cristianismo para dentro da Europa. O próprio apóstolo Paulo esteve, né, na Grécia, em Atenas, esteve em Roma, terminou seus dias em Roma. Então, nós já vimos ali no primeiro século a grande difusão do cristianismo dentro da Europa, do Império Romano, propriamente dito. Né? Não era a Europa como a gente conhecia hoje, mas era o Império Romano naquela época, e que compunha, né, abarcava toda a Europa e parte da Ásia. E esses povos, muitos deles passaram a ser também cristãos. Né? Você vê a história, por exemplo, dos povos bárbaros, né, que vieram do norte, né, que ficaram conhecidos ali como vikings, que lutaram contra muitos desses povos aqui listados na tela. Esses povos também, muitos deles se converteram, né, ao cristianismo. E havia conflitos, né, entre eles, dentro do meio deles, por exemplo, por conta de que alguns desses reis daquela época se convertiam ao cristianismo. E aí se gerava conflito por conta disso. Então, esses primeiros séculos, após a estada de Cristo aqui, né, os primeiros séculos da era cristã, eles foram marcados por esses conflitos e também marcados pelo desenvolvimento do cristianismo como religião. Né? O verso seguinte, né, a continuação do verso, do capítulo 7, no verso 8, diz assim: estando eu, no caso Daniel, a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Né? E eis que neste chifre, esse texto que nós lemos no final do estudo semana passada, eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava insolências. Então, olha só, nós já entendemos, de acordo com a história, que esses 10 chifres do animal, terrível e espantoso, eram os 10 reinos que compunham a Europa naquela época, que faziam parte, davam uma base para o Império Romano, que já havia meio que em decadência naquele período. E eles eram esses 10 povos. Então, a gente já percebe que chifre, quando se fala de chifre na profecia bíblica, se está falando de poder, né? de um poder que tem uma influência na vida das pessoas. O texto de Daniel, capítulo 7, verso 8, diz que no meio desses povos surgiu um outro chifre, ou seja, um outro poder, que para que ele surgisse, ele precisou derrubar outros 3 daqueles chifres, certo? Então, a partir desse ponto, a gente vê a primeira característica desse chifre pequeno, porque ele é o foco do capítulo 7. O foco do capítulo 7 de Daniel, de toda a visão, culmina nisso. Certo? Não é a questão mais importante, porque as visões de Daniel sempre o mais importante é a vitória do povo de Deus, né? Contra, né, as hostes do mal. Sempre as visões do livro de Daniel têm esse como sendo o objetivo principal. Porém, a atenção de Daniel, naquele momento dessa visão, foi chamada para esse chifre. Tanto agora no capítulo 7, como no capítulo 8, no capítulo 9, tudo vai girar em torno do conflito entre o povo de Deus e esse poder em específico, o poder desse chifre pequeno. Que ele, no capítulo 7, verso 8, faz questão de mostrar que é um chifre pequeno, ou seja, é um poder que começou pequeno, mas que mesmo na sua pequenez, vamos dizer assim, ele já tinha características de altivez. Fala-se, né, que ele tinha olhos como de homem, uma boca, ou seja, ele tinha autoridade para falar com insolência. Falar, vamos dizer assim, com uma autoridade que não era devida a ele.
Então, esse poder, apesar de ter começado pequeno, ele desenvolveu uma autoridade grande. Então, nós vamos, no decorrer do estudo de hoje, se não der tempo a gente concluir esse estudo, porque ele é um pouco mais denso, a gente conclui na semana que vem, mas no decorrer do nosso estudo, nós vamos tentar identificar quem é esse chifre pequeno. Tá certo? Que poder é esse que surgiu no meio do Império Romano? Então, vamos juntar as ideias. Esse poder surgiu no meio do Império Romano, no meio desses reinos da Europa, que nós já vimos, e que ele teve uma influência muito grande, teve um poder muito grande com o passar do tempo. Nós vamos tentar identificar que poder é esse. Como é que a gente pode fazer isso? Tentando identificar as suas características. O que é que o texto bíblico fala sobre as suas características? A partir disso, a gente pode tentar, na história, recorrer à história para identificar, classificar, tentar achar um poder que se encaixe com as características descritas na profecia de Daniel, na visão de Daniel, certo? Então, vamos tentar entender, através do texto bíblico, o que é que nós temos de características para esse poder. No verso 8, diz assim, ó, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem e boca que falava insolências. Então, a primeira característica é que esse chifre pequeno, esse poder, ele surgiu no meio dos outros 10, tá certo? Dos outros 10 chifres, é a primeira característica. E esses 10 chifres, eles faziam parte daquele animal terrível e espantoso que nós já falamos que era o Império Romano. O Império Romano que era composto por outras nações, reinos dentro do seu território, que eram aqueles 10 reinos que nós já vimos, né? Os vândalos, os érulos, os alamanos, os francos, tantos outros. E eles compunham esse animal, né? Faziam parte desse grande animal que era o Império Romano. E esse chifre surge no meio deles. Essa é a primeira característica, tá certo? Ele não surge antes, ele não surge depois, ele surge no meio desses 10 reinos do Império Romano. A segunda característica é que, para o surgimento dele, quando ele surge, 3 desses chifres, né, 3 desses 10 chifres, caem, são derrubados. Então, esse poder precisou, para surgir na realidade, que 3 reinos daqueles 10 fossem derrubados, deixassem de existir, ou fossem derrotados. Essa é a ideia do texto, tá certo? Então, ao surgir o pequeno chifre, derrubou 3 dos 10 reinos ali que compõem o Império Romano. A próxima característica é que esse poder ele tinha olhos como de homem. A quarta característica, ele falava com insolência, tinha boca que falava com insolência. No verso 11, tem a quinta característica, capítulo 7, verso 11. Então estive olhando por causa da voz, das insolências lá daquele chifre, né, das insolentes palavras que o chifre proferia, e estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado. Então, o animal da qual aquele chifre pequeno surgiu foi morto. Olha só, né? Vai se encaixando, se a gente olhar um pouquinho para a história, a gente já vai começando a ver alguns pontos que se encaixam muito bem com a história, né? Ou seja, o Império Romano, a ideia ali do Império Romano tão poderoso, daquele animal todo poderoso, traz aqui a ideia de que ele veio a morrer. No verso 20, na realidade, isso mesmo, no verso 20, diz assim, ó, verso 20. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia ser mais robusto do que os outros. Ou seja, o chifre pequeno que surgiu como pequeno,
ele deu a aparência posterior de ser mais forte do que os outros. Aqui, nesses 3 versos, basicamente, a gente já vê 6 características desse poder, desse chifre, tá certo? Vamos ver mais, que tem mais. No verso 21, diz assim: olhava eu e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então, a próxima característica desse chifre, desse poder, é que ele fez guerra contra o povo de Deus e, aparentemente, prevaleceu contra eles. Verso 24 diz que os 10 chifres correspondem a 10 reis, como nós já havíamos falado. Aqui é a explicação. Que se levantarão daquele mesmo reino, que é o monstro, que é Roma. Né? E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3. Né? Então, ele é diferente dos 10 chifres. Esse chifre pequeno ele é diferente. Surge no meio dele, mas ele é diferente. A gente vai entender por que ele é diferente. No verso 25, traz outra característica importantíssima. O verso 25 diz que esse chifre pequeno proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. Certo? Magoará os santos do Altíssimo. Falará palavras contra o Altíssimo. Na continuação do verso 25, traz outra característica. Diz que esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei. Além de falar contra Deus, contra os santos, perseguir o povo de Deus, esse poder também mudaria os tempos e a lei. Na continuação do verso 25, fala que ele também teria os santos em suas mãos. Olha só, na finalização do verso 25. E os santos lhe serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós vamos ver já o que é que significa esse período, né? Que somando 3 tempos e meio. Diz aí, no verso 25, que o povo de Deus seria entregue nas mãos desse poder por um período de 3 tempos e meio. Seria o tempo de perseguição do povo de Deus por esse poder. Nós vamos entender já se isso acontecer, certo? No verso 26, a gente vê a última característica. Mas depois se assentará o tribunal para ele tirar o domínio, tirar o poder desse chifre, e para o destruir e o consumir até o fim. Então, no final, olha que eu lembro que eu falei. O foco aqui no capítulo 7, no capítulo 8, é esse poder. Porém, a esperança que o capítulo, a profecia nos dá, é que no final, apesar de parecer que não tem jeito, de que o povo está perdido, de que o povo de Deus vai continuar perseguido, o texto bíblico nos dá a esperança de que no final esse problema vai ser resolvido. Né? E aí no verso 27 fala que o reino e o domínio serão entregues aos santos do Altíssimo, ao povo de Deus. Só por curiosidade, se vocês tiverem curiosidade já para ir aprofundando um pouco mais, peguem essa imagem aqui para que vocês possam estudar, porque essa imagem traz os textos de Daniel e os textos de Apocalipse que fazem referência a esse mesmo poder. Comparando texto com texto, você vai ver que o que Daniel fala, o livro de Apocalipse fala também sobre o mesmo poder, tá certo? Então é interessante ver isso. Que Daniel fala no capítulo 7, verso 8, lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, fala também a mesma coisa, só que de uma forma diferente, com a simbologia diferente. Por exemplo, no capítulo 7, verso 25, fala que esse poder falaria palavras contra o Altíssimo. O que é isso? É blasfemar contra Deus, que é o que é dito lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 6. Então, depois vocês olham com calma esses textos paralelos, para que esse entendimento da profecia fique mais claro para vocês, tá bom? Então, historicamente, nós temos condição de descobrir, né,
através dessas características que nós vimos, dessas 13 características, olha só como Deus não poupou. Ele não disse só, surgiu um chifre pequeno, e esse chifre pequeno vai trazer problemas. Não, ele deu características detalhadas da ação, né, desse chifre, desse poder, para que nós não tivéssemos dúvidas em identificar, não tivéssemos dificuldade em identificar. E, infelizmente, mesmo Deus tendo dado tantas características, muitos erram ao identificar esse poder, né? Identificam de forma totalmente equivocada esse poder. Por quê? Porque não olham para a história, né? A profecia é uma história contada, né? A história contada antes dela acontecer. Quando a gente não vê a profecia dessa forma, aí a gente interpreta ela de forma errada. Então, Deus deu 13 características aqui desse poder do chifre pequeno, para que a gente não tivesse dúvidas de descobrir quem era ele, tá certo? Então, vamos tentar aqui, através disso, entender. Martinho Lutero, que é um homem muito conhecido, né? O pai da Reforma Protestante, ele tem um material que, inclusive, você consegue pegar esse material, eu tenho ele em PDF disponível, quem tiver interesse. É um material enorme, assim, gigantesco. São 4 volumes, cada volume tem umas 1000 páginas. Mas é fantástico, é um bom material de pesquisa. Nesse material, ele discute mais ou menos assim as 95 teses que ele tinha levantado para o início da Reforma Protestante e vai mais a fundo, né? Ele vai mais a fundo em alguns pontos. E Martinho Lutero, ele, na sua vida e nessas obras, principalmente, ele identifica o chifre pequeno. Ele deixa claro, através do estudo das profecias, né, que esse chifre pequeno teve, né, o seu surgimento ali no meio do Império Romano e surgiu como um poder político religioso, certo? É por isso, talvez seja essa a característica que difere esse poder, esse chifre dos demais. Aqueles outros chifres da cabeça do animal terrível, eles eram reinos, né? Tinham poder político, eram nações, vamos dizer assim. Porém, o chifre pequeno que surge é diferente, porque além de ter um poder político gigantesco, ele também tinha um poder religioso. Por isso que o texto bíblico fala que ele era um poder distinto dos outros, era um chifre distinto dos outros, porque ele carregava em si tanto o poder político, secular, como o poder religioso. E Martinho Lutero identifica esse poder como sendo, né, o poder papal, o poder da Igreja Católica, que se iniciou ali por volta do sexto século depois de Cristo, como nós vamos entender nos próximos slides, tá certo? Isaac Newton também, nós já até comentamos sobre ele, no seu estudo acerca dos livros de Daniel e Apocalipse, está aí a referência nas páginas 80 e 81. Quem tiver interesse, eu também tenho esse material em PDF, é só me pedir que eu passe para vocês. Ele também identifica claramente, assim como Martinho Lutero, né, ele chegou à mesma conclusão. Eles não foram contemporâneos, tem aí mais de um século de diferença entre um e outro, mas eles chegaram a essa mesma conclusão, né? Identificaram o chifre pequeno como esse poder que surgiu do Império Romano, um poder político e religioso. Quando o Império Romano foi perdendo sua força, devido à divisão do Império no meio desses reinos, né, desses outros 10 reinos, dos conflitos que haviam entre eles, a fragilidade do Império, das invasões bárbaras que vinham acontecendo, e o poder de Roma, que era gigantesco, foi acabando, surgiu um chifre, né, um poder no meio dele, que conseguiu manter, né, toda a influência de Roma no mundo. Só que agora
é como se esse declínio de Roma se devesse à questão política e a solução fosse uma questão religiosa. E foi que esse poder, segundo Isaac Newton, segundo Martinho Lutero e tantos outros reformadores e estudiosos da história, mostram que o catolicismo, né, romano, a união da religião cristã com o poder político de Roma, dando origem ao poder, né, católico romano, poder papal, eles trouxeram a solução para o problema do declínio do Império Romano, certo? Porque foi através dessa união que a grande influência de Roma realmente se estabeleceu por mais de 1 milênio na história humana, como nós vamos ver, tá certo? Então, só recapitulando, tanto, né, Martinho Lutero, como outros reformadores, e outros estudiosos, como a gente colocou aqui, na pessoa de Isaac Newton, né, foi o maior físico de todos os tempos, eles identificaram esse chifre pequeno como o poder papal que surgiu no seio de Roma, ali nos primeiros séculos da era cristã. Nós vamos ver isso com mais detalhe para que não fique dúvida, tá bom? Então, só lembrando, a primeira característica, né, do chifre pequeno é que ele, ao surgir, ele arrancou 3 dos outros chifres, né? Quando a gente vai para a história, nós vemos que para o estabelecimento da supremacia de Roma, do Papa, né, a supremacia papal em Roma, para que ele fosse tido como o grande líder, né, da Igreja cristã, na época, foi necessário que 3 reinos que não o reconheciam de tal forma fossem destruídos e exterminados, tá certo? Esses 3 reinos foram o reino dos vândalos, o reino dos ostrogotos e o reino dos évolos. Para vocês terem noção, até hoje, é muito difícil você estudar algo sobre esses 3 reinos. Há pouco material disponível, registros históricos disponíveis desses 3 povos, né? Porque tudo foi destruído na época, nessas guerras que houveram na época, para que os reinos naquela época reconhecessem, né, o poder papal como soberano dentro do Império Romano. O fato é que esses 3 reinos foram derrubados, né? E a partir desse momento, após o último desses 3 reinos, que foram os évolos, ser extinto, né, nós tínhamos agora um caminho aberto para que o poder papal se estabelecesse como grande cabeça dentro do cristianismo e dentro do Império Romano. Porque todos os outros reinos que continuaram, né, ali fazendo parte da Europa, todos eram vassalos e reconheciam o bispo de Roma como o grande líder da igreja cristã da época. Então, se eles reconheciam dessa forma, o bispo de Roma não teria problemas dali para frente para estabelecer o seu domínio, tá certo? A segunda característica que a gente vê tanto lá em Daniel capítulo 7, verso 8, como lá em Apocalipse capítulo 13, verso 5, fala que esse poder, ele tinha uma boca que falava com insolência, né? E lá em Apocalipse 13, verso 5, fala que a boca dele proferia arrogâncias e blasfêmias contra Deus. Se você vai aí nos evangelhos, vai ver um relato bem interessante, curioso, da vida de Jesus, lá em Marcos capítulo 2, verso 5 ao verso 7, quando Jesus estava ali com um paralítico, você pode acompanhar na tela, mas pode ver também na sua Bíblia, ele estava ali com um paralítico e disse o seguinte: vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados.
Mas ali no meio havia alguns escribas assentados. E eles arrazoavam em seu coração. Por que ele está falando dessa forma? Isto é blasfêmia, o que Jesus dizia, né? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Então, segundo o entendimento do povo judeu e o entendimento bíblico, porque eles tiraram isso da Bíblia, blasfêmia nada mais é do que assumir para si uma prerrogativa de Deus. E que prerrogativa é essa? A prerrogativa de perdoar pecados. Por que Jesus estava perdoando o pecado daquele paralítico? Porque ele é Deus. Então não havia problema naquilo. Mas como aqueles escribas, como aqueles fariseus não reconheciam a Jesus como o Messias, como Filho de Deus, eles encararam aquilo ali como uma blasfêmia. Então, blasfêmia, segundo a ideia bíblica, nada mais é do que a prerrogativa divina de perdoar pecados. Então, o chifre pequeno, ele, como característica sua, ele teria a característica de falar blasfêmias, ou seja, ele teria a prerrogativa, né, tomaria para si a prerrogativa de perdoar pecados, tá certo? Se nós pegarmos aqui, eu não vou agora usar fonte bíblica, eu vou direto na fonte, né? Na fonte do cânon católico, né? O cânon católico, ali no, por exemplo, no cânon que foi escrito no Concílio de Trento, bem antigo, né? Ali na base do desenvolvimento do catolicismo, fala o seguinte, ó, na confissão, ou seja, no momento que a pessoa vai se confessar, o sacerdote, no caso o padre, tem o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. Quando o criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo. Então, segundo o cânon católico, segundo, inclusive, o próprio catecismo, isso é mais moderno, o catecismo da Igreja Católica, o sacerdote católico, o padre, o bispo, o papa, eles têm a prerrogativa de fornecer o perdão dos pecados. Inclusive, foi esse o grande motivo, né, que levou Lutero e tantos outros reformadores a iniciarem o movimento da reforma protestante, que foi a questão das indulgências. Nesses dias eu estava lendo um livro sobre a vida de Copérnico, né? Que ele foi contemporâneo de Lutero, ele viveu o período da Reforma, e Copérnico, apesar de cientista, foi um grande cientista e foi também um cônego católico, né? Quem é católico sabe o que é um cônego. Ele não era um padre propriamente dito, mas ele tinha os votos básicos, vamos dizer assim, que um padre faz, como, por exemplo, o voto da castidade na época era solicitado para o cônego, isso. E Copérnico, ele foi cônego católico. E ele viveu ali na Polônia, ele era polonês, e a sua região ali, ela foi um dos primeiros palcos de conflito do catolicismo com o protestantismo. E foi naquela mesma região, né, que a região da Polônia, onde Copérnico viveu, era muito próximo à região de Lutero, né, ali na Alemanha. E lá próximo a Copérnico se passou, né, os primeiros vendedores de indulgências. Né? O que eram essas indulgências? Na época, para custear algumas obras, né, grandiosas que estavam sendo empreendidas em Roma, né, o Papa da época ele teve a ideia de arrecadar fundos, né, para custear essas obras. E a forma de arrecadar isso seria por meio da venda de indulgências.
Essas indulgências nada mais seriam que forma de você comprar um alívio para o período em que as pessoas estariam ali, as almas, né, das pessoas que haviam morrido estariam ali no purgatório. Então, você envia aqui na Terra, poderia comprar um período menor de tempo, de uma diminuição do seu período de tempo que você passaria no purgatório, caso você morresse. Ou até mesmo diminuir o tempo que um parente seu estivesse lá no purgatório, segundo a ideia vigente na época, tá certo? Então, Lutero ele se revoltou contra isso, né? Porque ele passou a entender que a prerrogativa de se perdoar pecados não era de seres humanos, e muito menos pela compra do perdão através de valores monetários, né? Mas ele se deparou com o que a Bíblia dizia. E a Bíblia fala para a gente, lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, o seguinte: há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. E lá em 1 João capítulo 1, verso 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Cristo, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, biblicamente, Lutero entendeu que essa prerrogativa de perdão dos pecados, ela não passa por homens, de forma alguma. Ela é uma prerrogativa unicamente de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando o sacerdote católico assume para si essa prerrogativa, ele está blasfemando, porque em nenhum momento na Bíblia nós encontramos essa possibilidade de encontrarmos perdão através da confissão dos nossos pecados para um ser humano. Unicamente confessando a Cristo é que nós encontramos perdão para os nossos pecados. Então, mais aqui esse ponto nos traz essa característica desse poder, a prerrogativa de perdoar pecados, tá certo? Então, blasfêmia é isso. Aqui é outro texto mostrando esse entendimento bíblico acerca do que é blasfêmia, né? Blasfêmia é a prerrogativa de se perdoar pecados. Outro entendimento do que é blasfêmia é se colocar no lugar de Deus, tomar o lugar do próprio Deus, né? Assim como nós vemos aqui em João capítulo 10, do verso 30 ao verso 33. E aqui nós temos, diretamente da fonte, né? Fiz questão de deixar aqui, só não coloquei aqui no de cima, mas se vocês quiserem, podem pesquisar o Papa Leão XIII, que viveu, o seu pontificado foi ali no final do século XIX. Em 1894, você pode pesquisar isso, numa encíclica dele, chamada Reunião da Cristandade, você pode pesquisar dessa forma, vai estar lá. Felizmente o texto vai estar em italiano, mas hoje em dia você coloca lá o Google Tradutor e você vai ver isso. Lá no texto dessa encíclica, o Papa Leão XIII, diz o seguinte: nós, né, ele se coloca agora como o sacerdócio católico, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Ele diz nessas palavras. Então, desde o início do pontificado, né, da história do pontificado na Igreja Católica, do papado, que se estabeleceu verdadeiramente no sexto século, e isso não aconteceu na pessoa de Pedro, como eles dizem, mas sim somente no sexto século. Mas desde esse período, o bispo de Roma, ele tomou para si essa prerrogativa, né, de ter aqui na Terra o lugar de Deus, né? E essa característica passa pelo fato de se perdoar os pecados. Recentemente, vocês terem noção do que a gente está falando, para vocês verem que isso não é coisa do passado, que isso não mudou. Eu lembro que eu estava em Barbalha ainda, terminando a faculdade, mais ou menos ali em 2000 não sei se foi 2017, 2018.
teve um período, se eu não me engano, foi um período de jubileu dentro da Igreja Católica, em que foram levados para algumas arquidioceses da Igreja Católica uma porta, né, uma grande porta. Não lembro agora se era uma reprodução da porta lá da Basílica de São Pedro, em Roma. O fato era que representava uma porta para uma porta da graça, vamos dizer assim, né? Então, as pessoas tinham, naquele período que foi estabelecido por eles, a oportunidade de encontrar o perdão para os seus pecados. Assim como foi com as indulgências na época da Reforma, no século XVI, aconteceu agora recentemente, poucos anos atrás também, né? As pessoas poderiam achar perdão para os seus pecados e para os pecados das pessoas, das suas famílias que estivessem no purgatório, através dessa porta que estava nas arquidioceses, né? Então, isso foi um período ali de tempo, eu não lembro se foi de um ano ou foi menos que ficou isso, mas depois eu posso pesquisar para falar com mais propriedade. O fato é que esse poder estabelecido, ele tomou para si essa prerrogativa divina, né? Quando você pega esse texto aqui do Dicionário Eclesiástico Católico, fala o seguinte, também disponível na internet para você pesquisar. O Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é, não um mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. O que quer que seja que Deus ou o Redentor faça, o vigário de Cristo, no caso o Papa, pode fazer sem nada contrariar a fé. Eu nunca fui católico, mas tenho muitos amigos católicos, amigos, dentre esses, muito envolvidos dentro da igreja, né? E a gente percebe, né, nas nossas conversas, na forma como se coloca, também acompanhando, você nem precisa ser católico, mas só acompanhar também, muitos padres, por exemplo, como o padre Paulo Ricardo, que é um grande crítico dos protestantes e um grande apologista, né, apologeta católico, muito conhecido aqui no Brasil, o padre Paulo Ricardo, ele fala isso abertamente, né, que quem tem o poder para interpretar, né, para explicar e, se necessário, modificar a palavra de Deus é a Igreja Católica, né? Eles tomaram para si essa prerrogativa. Então, não sou eu que estou dizendo isso. Você pode ir aí na internet, em 2 minutos, achar vários vídeos do padre Paulo Ricardo falando sobre isso, né? Não vai sair da minha boca isso. Você vai ver isso da boca deles. Então, mais uma vez eu falo, não é uma questão de estar atacando o catolicismo na pessoa de alguém, né? Na pessoa do Papa, ou na pessoa do padre Paulo Ricardo, ou quem sabe você, se você for católico, não estou lhe atacando pessoalmente. Eu estou tentando trazer, através da Bíblia, a clareza de que, mesmo uma entidade tão conhecida, né, talvez não é, a maior entidade cristã do mundo, carrega em si ensinamentos que contradizem a palavra de Deus. E é necessário que nós estejamos atentos a isso. Desde o nosso início do nosso estudo, nós temos tido a preocupação de buscar trazer para vocês a ideia de que a nossa fé tem que estar baseada no assim diz o Senhor, baseado naquilo que foi escrito, naquilo que foi revelado na palavra de Deus. Não adianta a gente falar aqui sobre conjecturas. Eu tirei algo da minha cabeça e acho que foi assim que Deus quis falar. Não, isso não tem futuro, né? Isso é errado. Desde o início, a gente tem tentado trabalhar com aquilo que está revelado, né? Então, quando uma entidade que se diz cristã, que se diz representante de Cristo aqui na Terra,
afirma ter o poder para reinterpretar, modificar e explicar a palavra de Deus, aí a gente vai contra o que a própria palavra de Deus diz. Né? No nosso primeiro estudo, nós falamos sobre a Bíblia Sagrada e nós vimos que somente a Bíblia Sagrada pode se interpretar. Né? A gente só consegue entender o que a Bíblia diz quando a gente olha para a própria Bíblia e deixa ela se explicar. Né? Ninguém tem a prerrogativa de explicar o que Deus quis dizer, porque Ele mesmo já fez isso em sua palavra. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Esse assunto, como eu falei no começo, é um assunto muito denso, né? Um assunto que pode até magoar alguns de nós. E ele não acaba por aqui, tá certo? Até agora nós só vimos duas características desse poder e tentamos, né, através tanto da Bíblia como da história, assimilar as características desse poder, né, do chifre pequeno, com um poder que a gente conhece, né? Então, nós vimos até agora, para resumir, essas duas características. A primeira, o fato de que esse poder surgiu após derrubar 3 dos reinos europeus daquela época, e nós vimos isso na história, vamos ver com mais detalhes, mais adiante, nós vamos ver isso com mais detalhes. E a segunda característica desse poder é o fato de que ele tem características blasfemas, né? Tomou para si características que são unicamente divinas, certo? Então, eu já me antecipei e falei, né? Já deixando claro que poder se encaixaria com isso. Mas, a partir da semana que vem, nós vamos continuar esse assunto e vamos ver as outras características. Ao final desse estudo, você vai poder tirar suas conclusões, né? Se o que a Bíblia está falando acerca desse poder se encaixa com o poder católico romano ou não. Se você já tiver curiosidade, durante a semana você pode continuar estudando. Pega essas características que a gente passou hoje e vai estudando na história, se isso se encaixa ou não. Ou se tem outra possibilidade, certo? Se houver outra possibilidade, compara. Compara se essa outra possibilidade se encaixa tão bem nessas 13 características descritas no livro de Daniel. Se uma delas falhar, deixa de lado. Mas se encaixar as 13, aceite aquilo como sendo verdade, né? Segundo que a palavra de Deus falou, certo? Então, nós finalizamos por aqui, viu, Dani? E deixamos em aberto, né, a continuação desse estudo para a semana que vem, para a gente ver o restante desse capítulo, tá bom? Sim, com certeza. Uma boa semana a todos, até semana que vem. Uma boa semana a todos. Amém.
Ok, amém.